E aí pessoal, e aí galera, este vídeo é um react a um vídeo do Ryan Santos que falou sobre Barcelona e sobre os portugueses. Em relação aos catalães, não tenho nada a dizer, nunca fui lá, conheci poucos, mas tenho autoridade sobre Portugal. Então vou reagir à parte em que ele falou de Portugal. Existiram muitos vídeos dele e dos seus companheiros, mas eu vou reagir apenas a este, visto que foram alguns minutos a falar sobre Portugal, sobre os portugueses e sobre a língua portuguesa que ele chamou de original. Então vamos ouvir um bocadinho o Ryan. Um fenômeno que acontece com o nossa mãe, nosso pai, Portugal. 9 milhões de pessoas é a população de Portugal. Por aí, né? Você já sabe onde eu quero chegar. Na verdade, Portugal tem 10 milhões de habitantes, um bocadinho mais. Não tem 9 milhões. E presumo que a Catalunha e o catalão sejam menos de 9 milhões. Não sei precisar quantos, mas acho que 9 milhões está por cima. Mas pronto, são pequenos pormenores. Vamos avançar. Rapaziada, a criança portuguesa, ela não tem contato com o idioma português, que falou assim, fechando, tá? O português original. Ok, a mamãe, o papai dele podem falar português, ok. A professora da escola pode falar português, ok. Só que crianças aprendem através de conteúdo. Você aprende escutando. Então, porra, uma criancinha vai assistir o canal do YouTube, sei lá, da Macha e do Urso, ou do Lucas Neto. O Lucas Neto fala português do Brasil. Ah, mas eu vou forçar o meu filho, a minha filha, para assistir canais de YouTube em português de Portugal. Esses canais não existem. Repito, não existe, não por falta de opção, não, por capitalismo, tá? YouTuber nenhum consegue ganhar dinheiro com um público-alvo de 9 milhões de pessoas. Não dá. Pega os maiores YouTubers do mundo, ou o cara fala inglês, bilhões de pessoas mundo afora falam inglês. Porra, Felipe Neto, caralho, tem 200 milhões de pessoas no Brasil, mais 10 em Portugal, mais 30 em Angola, gente pra caralho. Então é um universo de mercado consumidor bem grande. Muito diferente daquele comparado a, porra, de 250 milhões de português hablantes para 9 milhões de catalães, 9 milhões de português de Portugal. Pau que dá em Francisco, não dá em Chico. A gente não consome conteúdo em português de Portugal porque a gente acha que porra, parece um subnormal falando. Não é? Brasileiro não consome conteúdo de português de Portugal, mas o português consome conteúdo de brasileiro. Repito, o idioma português de Portugal vai morrer mais rápido do que o catalão está morrendo. Por uma razão mais capitalista também. Ryan, eu não vou discordar com o que estás a dizer, vou acrescentar algumas coisas. Não é de agora que o brasileiro é a língua dominante dentro do português. Desde sempre, os conteúdos em português do Brasil são os de maior quantidade. É verdade que os portugueses, principalmente os mais antigos, sempre acharam que o português de Portugal era o puro, era o correto, que o português nasceu aqui, que os brasileiros estão a estragar a língua, etc.
mas essa visão está completamente a alterar-se. Os livros traduzidos eram principalmente dentro do português brasileiro. As editoras brasileiras sempre estiveram presentes em Portugal. A música, os portugueses sempre ouviram música brasileira. Os artistas brasileiros sempre vieram cá e sempre tiveram sucesso. As telenovelas brasileiras, desde a Gabriela, sempre tiveram sucesso em Portugal. Aliás, só há pouco mais que uma década é que os portugueses começaram a ter muitas novelas portuguesas. Antes disso tínhamos uma ou outra, mas os portugueses consumiam novelas brasileiras e talvez esse foi o principal fator para os portugueses começarem, desde os anos 80, a serem colonizados, entre aspas, pelos brasileiros. Os portugueses que nasceram nos anos 70 e principalmente 80 não consideram que o português de Portugal é o mais correto, é o puro, etc. Isso é uma coisa mais antiga. Eu nasci nos anos 70, ainda tive um bocadinho essa influência de achar que o português do Brasil era inferior, mas aos poucos fui perdendo essa opinião. Em relação a quantidades, o Brasil tem cerca de 211 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Então, um canal de YouTube cujo audiência seja 5 milhões, portanto, se formos a fazer as contas, em Portugal teria 200 mil. Se for um canal com 1 milhão, em Portugal teria menos de 50 mil. Portanto, é verdade que um canal português no YouTube seja mais difícil de monetizar. Muito mais difícil. E só os melhores é que poderiam chegar a esses números de 200 mil. Só com muito trabalho é que se consegue chegar a esses valores. Bom, mas depois eu já volto à questão do YouTube. O Brasil é das maiores influências mundiais, tal como disseste, o Ryan disse no outro vídeo. O Brasil, a cultura brasileira, está no mainstream mundial. É claro que a língua inglesa, os americanos e pouco mais estão muito acima, mas o Brasil está no top. O Brasil é uma das influências mundiais. Obviamente, como falam a mesma língua, é uma super influência para Portugal. Os jovens, eu sou dos anos 70, ainda se nota muito este sotaque português, mais fechado. Os jovens, como é verdade, assistem a conteúdos brasileiros, acabam por ter um sotaque um pouco mais adocicado que os mais velhos. E tal como disseste, não é por ter dois pais portugueses com sotaque cerrado. Claro que em Portugal existem vários sotaques, temos o do Norte, o do Sul, o das Ilhas, e depois dentro desses ainda há subsotaques. Por exemplo, em certas cidades no centro-norte não falam de maneira igual a outras cidades que ficam a menos de 50 km ou a menos de 100 km. É claro que existe um padrão de português, tal como no Brasil. O Brasil é enorme, é de tamanho continental, ao contrário de Portugal, que é um médio país europeu. O Brasil tem muitos sotaques. Existem muitos brasileiros que abrem um canal no YouTube que não tem tanta audiência como podia ter, porque as outras partes do Brasil não entendem muitas coisas do que ele está a falar, ou então também não gostam muito daquele sotaque. Portanto, é mais difícil nós atingirmos um público-alvo com um sotaque diferente, isso é verdade, mas mesmo dentro do Brasil existe essa dificuldade. O estilo de música que os portugueses gostam também não é portuguesa. Em Portugal a música portuguesa é muito pouco ouvida,
por isso é que os brasileiros também não ouvem muita música portuguesa. O acordo ortográfico, que foi assinado há uma década, mais ou menos, os portugueses acharam que, por ser uma grande diferença de população, Portugal tem 21 vezes menos habitantes do que no Brasil, os portugueses acharam que nos estávamos a subjugar. Eu, pessoalmente, aderi muito rapidamente ao acordo ortográfico, pensei assim, já que é para escrever de maneira diferente, eu comecei logo a escrever de maneira diferente. Mas se formos a pensar, a maior parte da população portuguesa já escrevia e já falava assim. Só escrevíamos à moda antiga, entre aspas, só porque aprendemos a escrever assim. As crianças já escreviam muito a português do Brasil. Eu fui professor durante 20 anos, desde o ensino básico até ao ensino universitário, e também fui formador profissional, e nos trabalhos que os alunos faziam, de autoria deles, reparei que já escreviam, a maior parte das vezes, com o jeitinho brasileiro, com aquelas diferenças brasileiras. Eu próprio também já acabo por escrever. O acordo ortográfico ajuda, mas há coisas que não estão no acordo ortográfico que também os portugueses já começam a escrever e a falar daquela maneira. E existem crianças que já falam mais aproximado, ou posso dizer que já falam como um português do Brasil, com o sotaque brasileiro, devido a essas influências que o Ryan fala. Eu conheço meninos, crianças, que falam português do Brasil devido a essas influências. O pai e a mãe falam português cerrado, e de certeza que a professora também fala português cerrado, embora também já existam muitas professoras brasileiras. Nas aulas também acontece muito aqueles trabalhos que são feitos baseados nas pesquisas no Google, no Wikipedia e noutros websites da internet, e acabam por fazer o famoso copiar-colar, e como a maior parte dos sites são com português do Brasil, acaba que os trabalhos e as próprias monografias e as próprias teses de mestrado e os trabalhos final de curso tenham uma escrita e uma apresentação final com o português do Brasil muito acentuado. Existem professores mais velhos que eu que chamam muito, e alguns mais novos também, que chamam muito a atenção dos alunos que aquele português não está correto, que é o português do Brasil, mas esses professores estão a remar contra a maré. A juventude está a ficar completamente dominada com o português do Brasil. Eu estou contra isso? Eu não estou. O ideal seria que o português ficasse unificado, que tivesse o mínimo de diferenças possíveis. O acordo ortográfico ajudou, mas está a acontecer um acordo informal muito mais extenso, e eu acho isso positivo. Vai ajudar os youtubers portugueses. Os youtubers portugueses e os criadores de conteúdos portugueses vão atingir mercados de falantes de português muito maiores, ou seja, vamos atingir o Brasil, e os brasileiros vão assistir ainda mais aos conteúdos portugueses. Eu próprio estou a começar este canal, eu ainda tenho 29 subscritores. Segundo as estatísticas que eu assisti, metade dos subscritores são brasileiros, ou pelo menos são do Brasil. Eu não forço um sotaque de português do Brasil, mas preocupo-me em, quando sei que alguma palavra no Brasil é diferente, dizer das duas maneiras. E no último vídeo que eu fiz, acabei por dizer das duas maneiras, e no final já estava a dizer no português do Brasil,
porque eu costumo assistir conteúdos sobre aquele assunto pelo Português do Brasil e a expressão em português de Portugal, ou português europeu, não é que eu utilize mais. Não estou muito de acordo que um canal português não consiga atingir o público brasileiro. Sei que os brasileiros têm mais relitência a assistir conteúdos em português europeu, visto que têm muito mais escolhas. Mas se o conteúdo em português de Portugal for de qualidade, poderá acontecer que, tal como aconteceu com o meu canal, ter metade ou uma grande parte de público do Brasil. Nas minhas redes sociais acontece o mesmo. No Facebook e no Instagram também tenho uma grande audiência de brasileiros. Portanto, está a acontecer os brasileiros aderirem aos conteúdos em português. Claro que será difícil a um canal português superar os 200 mil seguidores no YouTube. Isso é verdade devido ao capitalismo que o Ryan fala. Quem é de Portugal sabe que ou ele sai depois da formatura ou ele vai ganhar 800 euros, 1.000 euros para sempre. Tá? Porque Portugal coloca um teto na sua juventude. O que acontece com o jovem de Portugal? Ele vai morar na Suíça, ele vai morar na França, vai morar no Reino Unido, vai morar em Luxemburgo para ganhar mais. Então, se havia alguém para salvar o sangue português, o idioma português de Portugal, não há mais, porque essas pessoas que fariam sexo, que se multiplicariam, que criariam bebês, não estão tendo bebês, e quando estão tendo, esses bebês não nascem em Portugal, nascem na França, nascem em Luxemburgo, nascem em países que dão uma condição melhor de salário de vida para o jovem português. Então, é uma combinação de capitalismo, uma combinação de demografia e uma combinação de conteúdo. Conteúdo é, sim, uma arma de guerra. Tá ligado? Já falamos sobre isso aqui no canal, guerra híbrida e os caramba. A gente enxerga que, caramba, não existe produtor de conteúdo em português de Portugal. E os poucos que existem, sim, morrem de fome, porque o CPM não é suficiente para alguém viver só de conteúdo em Portugal. Não dá. O país é muito pequeno, são pouquíssimas pessoas que falam aquele idioma e não traduz em dinheiro no bolso em termos de conteúdo. Qual é a saída? Gerações e gerações inteiras consumindo conteúdo do Brasil. Conteúdo YouTube, conteúdo podcast e conteúdo musical. É igual, musical é igual. Cara, um artista, ele vai morrer de fome se ele produz a música dele só para aquelas 9 milhões de pessoas. Ou você vê algum brasileiro escutando música portuguesa, que fala assim, um fado. O brasileiro não consome isso. Talvez o angolano, não sei. Mas eu sei que o português e o angolano consomem Anitta. E consomem sertanejo, e consomem L7, Pose do Rodo. Tá? Então, estamos presenciando uma recolonização do Brasil a Portugal. E essa recolonização ela tem muito a ver com o conteúdo que nós brasileiros produzimos e conteúdo este que só é disponível, as pessoas só fazem conteúdo porque tem público, tá? Porque com 9 milhões de pessoas você não consegue emplacar nem podcast, nem canal de YouTube. E querendo ou não, você não consegue viver de música. Você vai ter que ficar fazendo show o tempo todo e vai dar burnout. Tá ligado? Cara, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Se eu peguei muito pesado com o português, mas assim, se você olhar pela matemática da demografia de pessoas se multiplicando, eu não dou 30 anos
para o português de Portugal ser uma língua morta. Tipo, não existe mais. A língua que eu estou falando virá a língua oficial de Portugal. Ryan, eu só tenho que concordar contigo. O português de Portugal vai acabar por fundir-se com os outros portugueses, principalmente com o do Brasil, porque, por essas razões todas que tu estás a dizer, consumimos muitos conteúdos, também temos aqui muitos imigrantes brasileiros que, tal como dizes no teu vídeo, os portugueses que querem melhorar de vida acabam por emigrar e têm os seus filhos, e muitos desses filhos acabam por ficar nos seus países de nascença, fora de Portugal. Muitos deles ficam com afinidade com as suas origens portuguesas, mas muitos não falam mais português ou falam de uma forma muito débil. Também há muitos que voltam para Portugal, mas eventualmente será a minoria. Eu sei disso porque Portugal é um país de imigrantes há muitos anos. Neste momento já temos netos e bisnetos em que isso aconteceu. Então é verdade. Estamos a ter muitos imigrantes que vêm do Brasil e da Índia e de outros países que estão a ocupar o lugar dos portugueses em idade de trabalho, ativos, e isso também contribuirá para a língua portuguesa não se manter como era. Como o brasileiro que também vive em Portugal, com os conteúdos e com a música e com toda a cultura mainstream brasileira, vai acabar que o português vai se fundir com o português do Brasil. O português europeu vai acabar por desaparecer, embora com algumas nuances, uma espécie de sotaque regional do Brasil, com aquela nuance em que os brasileiros vão continuar a reconhecer que o português de Portugal é diferente, mas muito semelhante ao português do Brasil. A nível da música portuguesa também acontece isso. Existem muitos portugueses que gostam da sua música, todavia o mercado é muito pequeno, não é questão dos 10 milhões, é muito menos que 10 milhões que gostam de música portuguesa. Os portugueses gostam mais de música de fora, não é só brasileira, americana, do mainstream, de música europeia de diversos países. Se formos a ver os tops portugueses, a maior parte são músicas estrangeiras. Seria necessário um burnout para sobreviver da música. E existem poucos músicos portugueses que são multimilionários ou milionários. Eu estou a começar este canal do YouTube há poucos meses. O meu objetivo é não só criar conteúdos, mas também criar outro tipo de conteúdos fora do YouTube, como por exemplo cursos. Eu sou praticamente um seguidor do Ryan desde há muito tempo, mais de um ano. Eu não consigo ser igual ao Ryan, mas estou a seguir as pisadas dele e fazer algumas coisas que ele fez. A criação de cursos dentro das áreas onde eu me sinto mais apto e mais especialista é uma coisa que vai tender a acontecer. Eu conto que o conteúdo que eu criar seja muito apreciado também por brasileiros. Não é preciso uma grande percentagem de brasileiros para poder ganhar algum dinheiro, uma boa renda, a poder sobreviver. Dará para sobreviver, não sei se dará para ficar milionário com a criação de conteúdo. Eu acredito que um português com muitas competências de comunicação tenha mais facilidade neste objetivo do que uma pessoa com as minhas características. Todavia, conto que, criando conteúdo de qualidade, os brasileiros apreciem os meus vídeos no YouTube e os meus conteúdos nas redes sociais
os cursos e os livros que eu lançar e espero ter sucesso junto do mercado dos falantes de língua portuguesa em geral, ou seja, a lusofonia não conta apenas com o mercado de Portugal, embora tenha a consciência que o sotaque tem importância. E assim termino este vídeo de React ao Ryan Santos. É o primeiro vídeo de React que eu faço. O objetivo deste canal inicial não foi fazer reacts, mas se surgir outro vídeo que tenha vontade de reagir, voltarei a fazê-lo. Da mesma forma que não criei este canal para fazer críticas a filmes e já fiz pelo menos 2 ou 3 vídeos sobre isso até agora. Por isso, nunca digas nunca e viva o português. Não interessa se é português de Portugal, português do Brasil, ou de Angola, ou de Moçambique, ou de Cabo Verde, ou de São Tomé e Príncipe, ou da Guiné-Bissau, ou de Timor-Leste, ou aquele português mais distante das outras colónias portuguesas, como Goa, Damão e Dio. Desejo receber comentários, curtidas e gostos e que partilhem nas redes sociais. E até um próximo vídeo.